Boa noite. A nossa primeira reportagem mostra o poder do crime organizado em São Paulo. No centro da cidade, a polícia descobriu um escritório de contabilidade de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. E numa outra cidade, no interior do estado, os policiais encontraram um arsenal num depósito subterrâneo. Além das armas, muita matéria-prima para a fabricação de drogas. São quase 80 quilômetros de estrada, uma parte de terra cercada pela mata. O sítio Sarandi fica escondido numa área afastada do centro de Juquitiba, no interior de São Paulo. No casarão, com uma represa particular, ficava um dos quartéis de produção e distribuição de droga do crime organizado. A polícia chegou ao local por meio de uma denúncia anônima e encontrou uma casa que parecia estar em reforma. Salas e quartos sem mobília, cômodos com aspecto de abandono. Até que nos fundos da casa foi descoberto um esconderijo no subsolo. A entrada estava protegida por uma tampa de concreto que era acionada por um elevador hidráulico. Existe um encanamento ali da fiação que exalava forte cheiro de cocaína. Lá embaixo estavam drogas e armamento, tudo em exposição. Pistolas, fuzis, submetralhadoras e muita munição. Um verdadeiro arsenal do crime organizado. Apesar de pequeno e até um pouco apertado, é um laboratório com infraestrutura completa para que 2 ou 3 pessoas pudessem passar horas aqui trabalhando com total tranquilidade. Este equipamento aqui é um ar-condicionado, ele mantém a temperatura ambiente. Além disso, produtos químicos estavam armazenados aqui à disposição dos traficantes. Há também muita ferramenta e um sistema de comunicação. Com esses rádios, as pessoas aqui embaixo podiam falar com os homens em cima, dentro da casa. A polícia encontrou aqui dentro 420 quilos de cocaína, mais 80 quilos de crack. Tudo embalado, dessa forma, pronto para a venda. O produto seria transportado em pequenas porções em mochilas, como essa daqui. A polícia apreendeu tonéis com matéria-prima para a produção de droga. Ninguém foi preso. Isso demonstra o quanto o crime organizado está muito bem articulado, né? Preparado, estruturado. Aqui a possibilidade de você descobrir, da polícia descobrir, é muito mais difícil, muito mais remota. No centro de São Paulo, a polícia descobriu um apartamento que servia como escritório de contabilidade do crime organizado. Lá também foi encontrada grande quantidade de droga. 3.000 pedras de crack, maconha, cocaína, além de dinheiro e armas, e esses cadernos e recibos que mostram o faturamento com a venda de drogas. Neles há nomes de integrantes da facção que estão em vários presídios do país. Os bandidos que estavam no prédio conseguiram fugir porque viram a chegada da polícia pelo sistema de câmeras que eles haviam instalado. Em São Paulo, anúncios oferecem vantagens tentadoras para motoristas interessados em realizar transporte de cargas. Depois de vários contatos telefônicos, os caminhoneiros são convencidos a fazer depósitos bancários. Logo depois, descobrem que caíram numa armadilha. Em classificados de jornal, oportunidades de trabalho para quem tem um veículo de transporte. Mas entre as propostas reais, há também armadilhas. Golpistas fazem anúncios parecidos para fisgar vítimas. Este caminhoneiro quase caiu na armadilha. Era transferência de peça, pega de uma empresa e leva para outra empresa. Nessa questão, ele começa a oferecer muitas coisas que é além do que o mercado oferece. Como pagar combustível, pagar o pedágio. Para o meu caminhãozinho, que é de porte médio, ele estava oferecendo um salário de 7.800 livre de todos os outros gastos. Ele desconfiou. E eu suspeitei que esses valores não é real do mercado. Pedimos ao caminhoneiro que ligasse para o golpista e mostrasse interesse. Nome, CNH, o RG, CPF, o Renavan do veículo, categoria e o endereço. Caso seja aprovado, conjuntamente, a gente, baseado nesses documentos, a gente vai confeccionar o contrato e vai ser registrado em cartório e assim por diante. É um contrato de 36 meses, tá bom? Foi a mesma proposta que esta mulher e o marido ouviram e aceitaram. Era muito interessante. Era interessantíssimo. Aí ele pediu, falou, agora precisa do dinheiro para fazer a documentação. E foram R$610.
Nós depositamos. E na hora de ir à empresa... Quando eu fui procurar, o endereço não existia. O golpe é sempre do mesmo jeito. Tudo é tratado só por telefone. E para convencer a vítima a aceitar a proposta rapidamente, o golpista faz pressão. Diz que já há outras pessoas interessadas na oportunidade. Tem como ir aí, levar a cópia do documento para você já e deixar na sua mão aí? Eu tenho imenso prazer de atender você aqui. Pode vir tomar um café comigo. Só que eu só atendo pessoas que na realidade são aprovadas, porque eu não tenho tempo. Se eu vou te encontrar aí, onde que é? Não, você não vai me encontrar, você vai passar o cadastro primeiro. A polícia diz que é difícil localizar os golpistas. Eles habilitam o telefone com cadastro frio e eles trocam constantemente esses números. As contas bancárias onde são depositados valores são abertas normalmente, também com documentos falsos. Tudo que está muito fácil, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque com certeza a probabilidade é quase que 100% de ser golpe. Nada é de graça nessa vida, nem é tão bom assim. No Rio de Janeiro, uma jovem de 16 anos morreu depois de receber alta em 3 hospitais durante 4 dias. Os enfeites da festa de 1 ano da filha revelam a ansiedade de Andressa para comemorar o primeiro aniversário de Júlia. Ela mesma estava fazendo tudo com as mãos dela e já estava praticamente tudo pronto. A peregrinação da jovem de 16 anos começou neste hospital público. O caso não foi considerado de urgência e ela foi encaminhada a um posto de saúde ao lado. Ela passou no UPA da Penha, como estava cheio, muito cheio por causa do negócio de dengue, ela não quis ficar aí lá. Andressa piorou e procurou outro hospital. Passou por exames e o diagnóstico foi infecção respiratória. Foi orientada a tomar antibióticos e retornar para casa. Na madrugada do dia seguinte, buscou atendimento neste posto. Andressa já apresentava pressão alta e taquicardia, segundo nota da Secretaria Estadual da Saúde. O quadro clínico melhorou e ela foi liberada. Cerca de 5 horas depois de receber alta de um posto de saúde, Andressa voltou a passar mal. Tinha dificuldade de respirar e dores no peito e foi trazida para este hospital em Irajá, na zona norte do Rio. Segundo o boletim médico desta unidade, ela deu entrada com parada cardiorrespiratória. Várias tentativas foram feitas para reanimá-la, mas a adolescente não resistiu. A causa da morte foi insuficiência respiratória aguda. A polícia aguarda um laudo do IML e apura se houve negligência no atendimento. A família quer justiça. Hoje em dia, eles pensam no dinheiro, no quanto eles estão ganhando, no bem-estar deles. Eu acho que falta isso. Amor à profissão. E o médico suspeito de chefiar o esquema dos dedos de silicone em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, já havia sido demitido por ocupar cargos irregularmente. E a médica presa em flagrante e solta horas depois prestou depoimento hoje ao Ministério Público. A médica entrou no fórum rapidamente e preferiu não comentar o escândalo dos dedos de silicone. Por que você passava os dedos de silicone? Ela não vai falar com você no momento. O depoimento durou quase 3 horas. Na saída, mais uma vez, o silêncio. A médica Tauane Ferreira confirmou ao Ministério Público que era obrigada pelo coordenador do SAMU, Jorge Cury, a registrar o ponto de outros médicos com os dedos de silicone. Se não fizesse, perderia o emprego. Tauane também entregou ao promotor comprovantes de transferência de dinheiro para a conta de Jorge Cury. Alguns meses um único depósito, alguns outros meses 2 depósitos e assim por diante. Estava previsto para hoje o depoimento do coordenador do SAMU, Jorge Cury, mas ele não compareceu e disse que está internado. Jorge Cury é suspeito de chefiar o esquema. Ele receberia dos médicos plantonistas a quantia de R$ 4.800 por mês. Nessas imagens, a médica Tauane aparece registrando o ponto com os dedos de silicone. Jorge Cury também foi filmado cometendo a irregularidade. Em setembro do ano passado, Jorge Cury foi demitido da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, por ocupar ilegalmente 3 cargos públicos em 3 cidades diferentes. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado. Nos próximos dias, a polícia deve ouvir os 6 médicos que tiveram as digitais apontadas no laudo da perícia.
As pessoas envolvidas no caso dos dedos de silicone vão responder por formação de quadrilha, estelionato e peculato, que é o crime contra o patrimônio público. Você vai ver agora imagens que mostram o momento em que uma estudante de 22 anos foi levada por 4 pessoas na cidade de Anápolis, em Goiás. Segundo a polícia, a jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Imagens de uma câmera de segurança gravadas de madrugada mostram que Isabel chega de moto e pisca o farol, aparentemente sinalizando para alguém. Um carro aparece e descem 3 homens. Um outro teria ficado ao volante. Um deles arranca o capacete e bate na jovem. Ela é forçada a entrar no carro. O veículo desaparece e a moto é levada. A família de Isabel registrou o desaparecimento na delegacia. E logo depois, a polícia descobriu que a jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas. As informações que nós coligimos levam a crer que tratou-se de uma emboscada motivada pela disputa de território envolvendo o tráfico de entorpecentes. Ela teria um carregamento de drogas e que esses suspeitos estariam interessados nisso. Infelizmente a Isabel, andou se envolvendo, não sei por que motivo, andou se envolvendo com coisas ilícitas. A polícia já identificou os criminosos que aparecem nas imagens, levando a jovem de apenas 22 anos. E acredita que ela esteja morta. A família espalhou fotos de Isabel pela cidade de Anápolis, na esperança de que ela ainda apareça viva. Eu não vejo minha filha morta. Eles podem ter matado, mas eu não vejo minha filha morta. Eu quero minha filha viva. Uma fábrica de CDs e DVDs piratas foi descoberta no Rio de Janeiro. Equipamentos permitiam a produção de 100 cópias simultâneas nesta sala. O responsável pelo local ofereceu R$30 mil de suborno aos policiais, mas acabou preso e vai responder também por corrupção ativa. Parentes e amigos de Lauane Custódio, de 22 anos, organizaram em Porto Alegre uma caminhada em protesto pelo assassinato da estudante. Ela foi morta durante uma tentativa de assalto no começo da semana. 3 homens confessaram o crime e foram presos. Foi inaugurado em Minas Gerais uma área de monitoramento e gerenciamento de grandes eventos. A central é uma das exigências ao país para sediar a Copa das Confederações neste ano e a Copa do Mundo em 2014. O investimento é de R$2 milhões. Um dia após o julgamento, a mãe de Mércia Nakashima falou pela primeira vez sobre a condenação de Misael Bispo de Souza. O policial militar reformado vai cumprir pena de 20 anos de prisão. Nós achamos muito pouco, mas pelo menos foi condenado. Ele agora não é mais nada, ele é um morto-vivo. No Rio de Janeiro, aumentam os casos de violência contra idosos e o agressor quase sempre é uma pessoa muito próxima da vítima. Dona Luzia só quis defender os animais de estimação durante uma briga. Acabou assim. Me agarrou, veio me puxando pelo cabelo, me batendo ali naquela parede ali. Me bateu, me chutou minha costela, deu soco no meu rosto, me derrubou no chão e me enforcou com as 2 mãos. O agressor era bem conhecido, o marido da neta. Ele deve receber uma punição exemplar. Há uma visão muito rigorosa da polícia nesses casos e há uma tendência sempre a capitular como tentativa de homicídio. O Rio de Janeiro é o estado brasileiro com maior proporção de idosos entre os moradores. E eles nunca tiveram tão vulneráveis à violência. Os crimes praticados contra pessoas acima de 60 anos aumentaram quase 10% em um ano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram 61 mil vítimas em 2011. Os crimes mais comuns: estelionato, ameaça, lesão corporal e roubo. A polícia está prendendo mais e isso estimula a população a denunciar os casos de violência praticado contra as pessoas idosas. Esta senhora de 73 anos denunciou o vizinho por abuso sexual. Eu tenho medo de dormir e a qualquer momento defrontar com ele aqui dentro.
A reportagem da série Guerra ao Contrabando mostra hoje o destino de alguns equipamentos apreendidos pela polícia que abastecem, por exemplo, até hospitais públicos. E os nossos repórteres revelam também que os shoppings populares de São Paulo são o destino preferido dos produtos pirateados. Um shopping popular no centro de São Paulo. Tão estranho quanto a língua falada aqui é o preço dos produtos. Está sendo quanto? É R$65, uma bolsa francesa de grife. E esses óculos americanos? Qualquer consumidor mais atento percebe que os produtos não são originais. Quanto tá a camisão? 35. Às vezes, os próprios comerciantes admitem a falsificação. Esse é original mesmo. Essa original? Uhum. E aquela não? Réplica, primeira ali. Vem da China, né? É, essa também China. Um produtor do Jornal da Record circulou por várias lojas na região da Rua 25 de Março. Flagrou o mercado da pirataria e do contrabando a todo vapor. Essa aqui está sendo quanto? 75. Caixas de mercadorias chegam sem parar, sempre com a mesma origem. Aparelhos eletrônicos recém-lançados que custam R$ 1.500 nas lojas já estão nas vitrines do comércio ilegal. Quanto está o S3? Dengue 90. Mas o vendedor desconversa quando o assunto é garantia. E tem garantia ou não? Esse aqui não tem garantia. Não tem? Este não quer pagar nem aluguel do box. Tenta vender na mão aparelhos contrabandeados. É 220 faz completinho. Deixa eu mostrar aqui a tela. É de linha, pô. É filé mesmo. Tem tudo, menos nota fiscal. E olha só o que encontramos aqui. Bolas de futebol, imitações, iguais às que foram apreendidas no Porto de Santos e mostradas esta semana no Jornal da Record. Quanto é essa bola aqui? As lojas da 25 de março eram o destino da carga deste caminhão. 6.000 bolsas e mochilas apreendidas pela Receita Federal antes de chegar às vitrines. Ele não tinha nota de absolutamente nada. Não tinham nota, nem marcas, nem etiquetas. Possivelmente que depois aqui dentro bota a prensa, aqui, né? Os produtos que vieram da China receberiam aqui nomes de marcas consagradas. Já tá esgoelando aqui, ó. A costura está rasgando já. Possivelmente botar qualquer pezinho aqui vai. Ah, olha só aqui, ó. Olha só a costura da bolsa. Já está abrindo, né? Já está abrindo. As pessoas não se preocupam se os produtos são contrafeitos ou não. Se os produtos têm garantia, elas simplesmente compram e o Estado acaba sendo prejudicado, arrecada menos recursos, a indústria nacional é prejudicada, quando não se pagam ela tem que enfrentar essa concorrência desleal. No ano passado, a Receita Federal apreendeu mais de 2 bilhões de reais em mercadorias contrabandeadas, em portos, aeroportos e fronteiras terrestres. Carros e cigarros lideram a lista de apreensões. Em seguida, vêm aparelhos eletrônicos, roupas e relógios. Caixas e mais caixas, pilhas de mercadorias retidas. Este depósito em São Paulo dá uma ideia do tamanho do mercado do contrabando. Ficou pronto há 5 anos e já está lotado de produtos apreendidos. As cargas ficam guardadas aqui até o fim dos processos na Justiça, o que normalmente demora anos. 25.000 metros quadrados de contrabando. 200 milhões de reais em mercadorias. As mercadorias mais caras aqui não são falsas, pelo contrário, são carros de luxo que entraram no país sem o devido imposto de importação. Veículos novinhos que um dia talvez voltem às ruas
depois do leilão. A maioria dos carros já estava rodando nas ruas de São Paulo. Na medida em que o contrabandista perde não só a mercadoria, mas perde também a sua liberdade, aí sim eles começariam a ter medo e reduzir essa prática. Esgotado o prazo para o dono recuperar a mercadoria na justiça, os produtos que não são falsos e que não trazem risco à saúde são leiloados ou doados. As doações melhoraram até a comunicação na Universidade Federal de São Paulo. O telefone sem fio, então isso tudo aqui veio como doação da Receita. Há 3 anos, a instituição firmou um convênio para receber parte das apreensões feitas em São Paulo. Graças ao acordo, o hospital universitário acaba de ganhar uma UTI neonatal novinha. O equipamento apreendido no Porto de Santos está sendo regulado para entrar em operação o mais rápido possível. Aparelhos odontológicos, de fisioterapia, TVs e computadores, produtos do contrabando, já estão em uso aqui. A oftalmologia recebeu 50 equipamentos para exames de vista, que custam mais de R$20 mil cada um. Aparelhos de ponta, agora à disposição de Dona Júlia, que não tem plano de saúde e sofre de catarata. São equipamentos de primeira linha e que eu fico feliz, porque nós atendemos cerca de 500 pacientes por dia aqui que podem se beneficiar desse tipo de equipamento. Quanto mais os fiscais da Receita abrem o olho, mais o hospital fica equipado. É o crime convertido em saúde. Dois servidores da Prefeitura de São Paulo foram presos em flagrante depois de receber propina. Os funcionários, que são casados, trabalhavam no setor de fiscalização de obras de uma subprefeitura na zona sul da capital. Um empresário que foi pressionado a pagar suborno pela liberação de uma obra fez a denúncia. Agentes da Polícia Civil e da Controladoria Geral do município acompanharam a operação. O casal foi preso no momento em que recebia R$40 mil do empresário que denunciou o esquema e pode responder pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Uma farsa montada durante a ditadura foi oficialmente corrigida hoje. A família de Vladimir Herzog recebeu um novo atestado de óbito que reconhece a tortura como causa de sua morte. Outra família de um militante político morto no mesmo período também recebeu um pedido de desculpas. Alexandre Vanucci Leme era um estudante de 22 anos quando morreu assassinado em 1973. Ele estava preso no DOI-CODE de São Paulo, um dos centros de tortura mantidos pela ditadura militar. 4 décadas depois, a Comissão de Anistia pediu oficialmente desculpas à família, em nome do Estado brasileiro. O Estado pede desculpas oficiais à sua família, reconhece o seu legítimo direito de resistência contra a opressão, reconhece esses erros para que eles não se repitam mais. A Comissão de Anistia já realizou 68 atos como esse para reconhecer a responsabilidade por mortes ocorridas durante a ditadura. Na mesma cerimônia, aqui na Universidade de São Paulo, o Estado brasileiro realizou um outro ato simbólico. Entregou para a família do jornalista Vladimir Herzog um atestado de óbito, indicando a causa verdadeira de sua morte, ocorrida sob tortura nas dependências do Exército em 1975. A foto, divulgada na época pelos militares, foi uma tentativa de mostrar que Vladimir Herzog, o Vlado, teria se suicidado na cadeia. O atestado de óbito falava em asfixia mecânica por enforcamento. A família nunca acreditou nessa versão. A farsa já havia sido desmontada, mas faltava o reconhecimento oficial. O novo atestado de óbito diz que a morte ocorreu por lesões e maus tratos. Foi a primeira vez que a União realmente assinou embaixo que o Vlado foi assassinado. A morte de Vlado fortaleceu a campanha pela abertura democrática, que levaria ao fim da ditadura. A família de Herzog elogiou a atitude do Estado, mas lembrou,
uma parte da história ainda precisa ser contada. A gente quer ainda que seja investigado as circunstâncias como meu pai morreu. Os governadores do Rio de Janeiro, Espírito Santo e de São Paulo entraram hoje com ações no Supremo Tribunal Federal contra a lei dos royalties do petróleo. Os três alegam que a lei sancionada ontem, sem os vetos da presidente Dilma Rousseff, contraria a Constituição, porque quebra contratos que estão em andamento. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, criticou hoje o crescimento do país. Ele atribuiu o fraco desempenho da economia à falta de vontade política do governo. Indústria, agricultura, comércio, prestação de serviços. Para qualquer setor que se olhe, a economia brasileira deixa a desejar. Para a maioria dos empresários e para muitos parlamentares influentes na política nacional, o desempenho deveria ser de crescimento mais forte. O Produto Interno Bruto, número que representa toda a riqueza produzida pelo país, cresceu menos de 1% no ano passado, abaixo de países como China, Índia e México. O freio no crescimento foi alvo de críticas do governador de Pernambuco aqui na sede da Confederação Nacional do Comércio. Eduardo Campos evitou citar a presidente Dilma Rousseff, mas foi aplaudido quando afirmou que falta interesse político para resolver questões importantes da economia, principalmente no comércio e nos serviços. Para a plateia de empresários, o discurso foi forte e de quem se prepara para disputar a presidência da República. Hoje, em São Paulo, mais críticas. Eduardo Campos diz que o governo federal precisa acabar com algumas contradições da economia brasileira, como exportar minério de ferro e depois ter que importar produtos manufaturados. Há pouco mais de um ano da eleição, as críticas de Eduardo Campos repercutiram em Brasília. Conversei com o governador Eduardo Campos, de Pernambuco, que está, digamos, bastante interessado nesse processo. Penso que a habilidade política agora vai ser o elemento fundamental para ter um resultado positivo nesse entendimento entre estados produtores e estados não produtores. O líder do Partido Socialista Brasileiro na Câmara dos Deputados também fez coro com Eduardo Campos. Segundo Beto Albuquerque, a ameaça da inflação coloca a economia brasileira diante de um sinal amarelo. Acho que o governo deve chamar todas as partes interessadas para pensarmos juntos medidas concretas, um plano, que possa não colocar em risco todas as conquistas que nós alcançamos nesses últimos 10 anos no Brasil e que deram a milhões de brasileiros melhores condições de vida. Tumulto no metrô de São Paulo. 3 rapazes foram proibidos de usar o transporte porque fumavam nos arredores da estação. Eles entraram, foram agredidos e acabaram algemados pelos seguranças. A polícia investiga o caso. 8 traficantes foram presos transportando 1 tonelada de maconha na BR-116, a mais de 100 quilômetros de Salvador. A droga seria vendida no interior da Bahia. A polícia também apreendeu crack e anabolizantes. Uma ambulância derrapou e caiu num barranco na região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas. Chovia na hora do acidente. A polícia procura o homem suspeito de incendiar 6 ônibus em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Os veículos ficaram destruídos. A investigação descarta ataque de uma facção criminosa. O desfecho da história do cantor americano que procura a mãe biológica, uma brasileira, e as consequências de um atropelamento que revoltou o Brasil. Destaques do Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Nossos repórteres reconstituem o episódio do jovem que teve o braço amputado. Como explicar a atitude do motorista que, depois do atropelamento, jogou o braço do rapaz num córrego? Por que os jovens bebem tanto antes e durante as baladas? Lições de solidariedade no drama do pedreiro Damião. Ele perdeu na enchente todo o dinheiro que juntou para deixar São Paulo e voltar ao Nordeste. Lá eu vou trabalhar de pedreiro por lá. Nossa equipe desembarca na cidade natal dele, onde tem até campanha para ajudá-lo a realizar o sonho. Por onde andam as mulheres que fizeram sucesso com a foca do corpo? Saiba por que a mulher melão largou o apartamento de luxo e voltou para o subúrbio. A viagem do cantor americano
que tenta reencontrar a mãe no Brasil. Ele foi adotado por uma família dos Estados Unidos e usou a música para localizar a mãe biológica. Agora, David está prestes a realizar o sonho. Oi, Brasil. Estou chegando. É no Domingo Espetacular. Depois do programa do Gugu, a gente se vê. Cientistas franceses descobriram que pode ser a cura funcional da AIDS. 14 pacientes foram submetidos a 3 anos de tratamento assim que foram infectados. Quando a medicação foi suspensa, os exames mostraram que a quantidade de vírus no sangue era insuficiente para desencadear a doença. Esse resultado é mais um avanço após a cura de um bebê que fez um tratamento precoce nos Estados Unidos. E depois de 10 dias de homenagens, o corpo do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, deixa a Academia Militar em Caracas. Milhares de pessoas voltaram às ruas da cidade para se despedir do líder venezuelano. O caixão de Chávez seguiu para o Museu Histórico Militar. Ainda não se sabe o que será feito com o corpo. O governo queria embalsamar Chávez, mas o processo já deveria ter começado e pode agora não acontecer. Na Inglaterra, escavações para a expansão das linhas de trem revelaram a existência de um cemitério do século XIV. Arqueologistas acreditam que os esqueletos são de vítimas da peste negra que matou mais de 20 milhões de pessoas na Europa. O material pode ajudar nas pesquisas sobre o DNA da doença. Também na Inglaterra, cientistas desenvolveram um equipamento que mantém o fígado funcionando fora do corpo humano. A máquina aumenta o tempo de vida do órgão. Hoje, ele tem que ser reimplantado em no máximo 20 horas. O procedimento pode dobrar o número de fígados disponíveis para transplante. Os moradores de Moscou vivem a maior nevasca dos últimos 50 anos. No nordeste do país, os termômetros chegaram a marcar menos 42 graus. Na Hungria, a neve provocou acidentes nas principais rodovias do país. A tempestade deixou mais de 100 mil pessoas sem energia elétrica. De olho na campanha eleitoral, a presidente Dilma Rousseff troca o comando de 4 pastas. Os novos ministros tomam posse amanhã. A presidente Dilma outra vez trocou o critério técnico pelo político e começou as mudanças pelo PMDB. Ampliou o poder e o espaço do partido no governo. Tudo acertado com o vice Michel Temer. A legenda, que já tinha 5 vagas na esplanada, agora sai turbinada com 6 cargos. Moreira Franco vai para a Secretaria da Aviação Civil, posto de mais peso político do que o que ocupa hoje, a Secretaria de Assuntos Estratégicos. O cargo deve continuar com o PMDB, mas Mendes Ribeiro, que deixa a Agricultura, não aceitou ser rebaixado e rejeitou a vaga. Na Agricultura assumirá o deputado Antônio Andrade, do comando do PMDB de Minas. No PDT, Brizola Neto, que desde o começo não agradou nem mesmo os aliados, deixa o Ministério do Trabalho. Ele será substituído por Manuel Dias, secretário-geral e fundador do PDT, braço direito do ex-ministro Lupe, que saiu do governo após denúncias de corrupção. A terceira grande reforma da equipe da presidente Dilma, agora com 39 ministros, é vista como uma espécie de costura política voltada para a disputa eleitoral de 2014. E pelo menos mais uma mudança é esperada para os próximos dias. Para o recém-criado Ministério da Micro e Pequena Empresa, o mais cotado é a Fife Domingos, do PSD. Mas Gilberto Kassab, presidente do partido, afirma que esta seria uma escolha pessoal da presidente. O PSD prefere manter a independência política, pelo menos até 2014. A presidente admite que os preços dos produtos da cesta básica ainda não caíram nas prateleiras, mas joga a culpa nos empresários. Hoje o governo lançou mais um pacote com medidas para beneficiar o consumidor. O governo aproveitou o Dia Internacional do Direito do Consumidor para apresentar as medidas. Por exemplo, os bancos terão que mostrar com clareza para o cliente quais tarifas estão sendo cobradas em cada operação. Outra medida dá aos PROCONs mais poder para resolver conflitos entre consumidor e empresas. O projeto de lei ainda precisa ser enviado e votado no Congresso. Essa medida é apenas mais uma entre as várias anunciadas pela presidente nas últimas semanas.
Sexta-feira passada, ela divulgou a desoneração dos produtos da cesta básica e há 1 mês e meio a redução na tarifa de energia elétrica. A presidente admite que o corte de impostos da cesta básica ainda não chegou ao consumidor, mas para Dilma a culpa é dos empresários. Nós precisamos que essa consciência seja também dos empresários, dos senhores donos dos supermercados, dos produtores. Para a oposição, essas medidas recentes têm objetivo eleitoral. A presidente se lançou numa campanha eleitoral desenfreada e está mais preocupada com a sua popularidade no curto prazo do que no enfrentamento dessas questões. O último fim de semana de verão terá temperaturas abaixo do normal em alguns estados do centro-sul do Brasil. Paraná e São Paulo podem enfrentar temporais no sábado. As imagens de satélite mostram nebulosidade de norte a sul do país. Amanhã, uma frente fria aliada às águas do mar mais quentes provoca temporais no leste do Paraná e de São Paulo. O alto volume pode causar transtornos e alagamentos. Pancadas de chuva atingem o centro-oeste, norte e interior do Nordeste. Céu aberto aqui no sul e do litoral do Ceará ao norte de Minas. Mar agitado no litoral do Rio e São Paulo, com ondas de até 2,5 metros de altura. Em Salvador, a chuva rápida não atrapalha o dia de praia e a máxima é de 34 graus. No Rio de Janeiro, tarde abafada, máxima de 31. Duas mães de Aracruz, no Espírito Santo, dizem que um médico receitou gotas de vodka a seus filhos. E a bebida, segundo elas, deveria ser misturada aos medicamentos para nebulização. Está na receita. Além dos medicamentos, vodka. E até a marca foi prescrita pelo médico. A mistura deveria ser usada de 6 em 6 horas por 7 dias. As mães ficaram surpresas e desconfiadas e ignoraram a receita do médico, que não quis comentar o caso. O uso de vodka em nebulizações era comum no passado, mas hoje em dia há vários medicamentos muito mais eficazes para tratar asma e bronquite. E a Justiça do Paraná aceitou a denúncia do Ministério Público contra a médica suspeita de antecipar a morte de pacientes em Curitiba. Um habeas corpus libertou 3 médicos e uma enfermeira que estavam presos. Somente a doutora Virgínia Soares de Souza vai continuar detida. Ela é investigada pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e formação de quadrilha. Além da ex-chefe da UTI do Hospital Evangélico, mais 7 pessoas serão processadas por envolvimento nas mortes. O Vaticano negou as acusações de que o novo Papa tenha sido cúmplice da ditadura na Argentina. Hoje, Francisco se reuniu pela primeira vez com todos os cardeais. O Papa mostrou que ainda não está habituado às novas roupas e ao trono. Francisco tropeçou ao se levantar para cumprimentar um dos cardeais. Na reunião, ele pediu que os religiosos não se deixem levar pelo pessimismo e doem aos jovens a sabedoria da velhice. Francisco também visitou o apartamento papal, que estava lacrado desde a renúncia de Bento XVI. Hoje, o porta-voz do Vaticano chamou de mentirosas as acusações de que Jorge Mário Bergoglio foi conivente com a ditadura na Argentina e diz que o Papa, pelo contrário, ajudou as vítimas do regime militar na década de 70. A maioria das pessoas vê o vício do crack como algo irreversível. E a preocupação é sempre com os usuários. O repórter Carlos Dornelles desvendou um outro lado dessa história, o das mães dos dependentes. Essas mulheres sofrem tanto, né, Celso, quanto os próprios filhos. Só que elas não se entregam. São exemplos de obstinação que você vai conhecer agora. Dona Ana Maria, Dona Maria do Rosário, Marias que não se conhecem, mães que enfrentam anonimamente as mesmas e duras batalhas. Dona Maria, o que tem assim de mais doloroso quando se é mãe de uma pessoa que está dependente? Um longo silêncio. Como transformar em frases o sofrimento dessa mãe? É uma dor muito... A gente não sabe nem como decifrar a palavra certa. A filha de Dona Ana Maria começou a usar drogas com apenas 12 anos. Durante um ano ela
Já estava viciada, acostumada, gostando e não largava por nada. Dona Maria do Rosário tem 2 filhos dependentes de drogas. Um está aí, internado numa clínica, e é dia de visita. Do outro, nem ela sabe. Porque ele não para em casa mais, agora é noites e noites para a rua. A filha de Dona Ana Maria foi morar na rua aos 14 anos. Fugiu com um namorado viciado em crack. E você brigou muito com ela por causa disso? Brigava, mas daí já não vivia mais comigo. Quando encontrava no meio da rua, xingava. Que morava debaixo da Quem ponte. xingava? Eu xingava. No terminais, pedindo as coisas com um rapaz. E aí você xingava a própria filha? Xingava. O que você dizia para ela? Falava que eu não quero você na minha casa. Mas os tempos parece que são outros. A filha Thaís deixou o namorado e está internada numa clínica de recuperação em Sorocaba, interior de São Paulo. Você perdeu muito da sua vida por causa da droga? Eu perdi muito. Perdi o vínculo com a minha mãe, perdi o vínculo com as minhas irmãs, com meus amigos. Sim. Eu perdi uma filha. Thaís diz que a luta dela contra o crack é pra valer. Eu não posso mais pensar em querer usar droga, porque se eu pensar em usar droga, eu vou perder meu filho, né? É mesmo? E eu evito lugares, pessoas, os hábitos. É dinheiro na mão, eu não gosto muito de ficar, né? Que cheiroso você tá, bebê. Hoje o neto é a alegria de Dona Ana Maria. Mas a filha continua sendo uma grande preocupação. E você está esperançosa? Tô. Mas por que você pensou assim um pouco ainda? Por causa da força da droga? Eu acho que tá muito cedo ainda, vai ter recaída. Eu, no meu coração, respondendo por ela e eu enxergando. Você acha que ela ainda vai ter recaída? Esse medo é um sentimento que Dona Maria do Rosário teve que enfrentar na marra. Eu ia atrás dele, eu vou atrás do outro, fico noite, às vezes, procurando, vou para os lugares que eles vendem droga, tudo, procurando, informando, perguntando, não tem medo. O filho mais moço não quis visitar o irmão, acha que pode ser internado à força. Dona Maria do Rosário já tentou de tudo. E agora ele pede dinheiro, e eu dou dinheiro, porque se eu não der dinheiro, ele pode roubar, pode fazer alguma coisa errada. Então eu dou dinheiro para ele comprar droga. Dona Maria do Rosário sempre foi super protetora com os filhos, mas com Ramon, o mais velho, cedeu à pressão da família. Ele foi internado contra a vontade. Você ficou muito bravo quando descobriu que foi enganado? Fiquei. O que você pensou na hora? Pensei em suicídio também, né? Oi? Suicídio, pensei em me matar, pensei... Você ficou tão chateado assim? Fiquei, pensei em fugir da clínica. E fiquei muito triste, né? Fiquei com raiva deles também, né? Mas isso durou menos de uma semana só, e muitas descobertas. A vida é muito linda, é muito bonita, a gente apreciar sem droga. Hoje eu vejo, hoje eu consigo ver, consigo enxergar mais lúcido. A atitude mais dura funcionou no caso de Ramon, mas Dona Maria do Rosário não se arrepende de ter sido sempre a mais paciente da família. Nunca se passou pela sua cabeça, ah não, chega, não vou fazer mais isso? Nunca. Mãe não abandona, não? Não, nunca. Eu costumo falar que às vezes, até depois que se eu morrer e Deus permitir, eu ainda vou correr atrás deles. É mesmo? É mesmo. Sempre presentes, sempre na defesa dos filhos. Quem pode saber qual a medida certa numa hora dessas? Santorini é apaixonante. Uma viagem de navio uma vez por ano. Dona Alda e seu Eli só querem aproveitar uma merecida aposentadoria. Hoje os tempos são outros, mas apenas alguns anos atrás, essa família passava por um drama que parecia não ter mais fim. Aqui está uma foto da família reunida, o casal e os 5 filhos. Eles estão com os rostos cobertos para preservar a identidade dos rapazes. Dos 5 filhos, 2 se envolveram com drogas. Foi um drama para a família durante muitos anos. Horrível, horrível. Desestrutura uma família. A transformação dos filhos foi rápida, fulminante. Porque eles deixam de ser os filhos da gente. Primeira coisa que um dependente químico perde é sentimento. Eles deixam de amar. E no que a senhora se transformou, que transformou a família?
a não aceitação. Não aceito. Eu não quero filho drogado. Para isso, eu vou fazer o que for preciso para não ser conivente mais. E o que a senhora fez? Parei de ajudar, não aceito, na minha casa não se usa droga. Um dos filhos também mudou e foi rápido. Ele pediu ajuda. Pediu ajuda. O mais velho pediu ajuda. O mais velho pediu ajuda, não estava mais morando com a gente, pediu ajuda e nós internamos ele no mesmo dia. Eu posso dizer assim, que foi uma semente que eles plantaram, que demorou muito para germinar, mas foi uma semente. Mas na hora não via nada. Porque na hora que eu precisei de ajuda, quem eu recorri foram eles. Né? O mais moço nunca quis saber de conversa. Os pais resolveram interná-lo, mesmo contra a vontade dele. Foi um dia muito difícil, muito difícil. Ele saiu da minha casa me jurando de morte. É mesmo? Disse que a primeira pessoa, que a clínica não ia ser para sempre, a hora que ele saísse, a primeira pessoa que ele ia acabar seria comigo. Eu estava entrando no carro, eu olhei com sangue nos olhos para minha mãe e falei, quando eu sair da clínica eu vou te matar. E eu falei para ele, eu estou fazendo isso porque eu te amo muito. Não vou perder você para as drogas. Quem poderia esperar que essa história tivesse um final feliz? Foi o tempo de eu estar internado. Lá eu aprendi a ter qualidade de vida. Lá eu vi o que a droga estava trazendo para minha vida realmente. E conforme foi passando e eu fui aprendendo com isso, eu vi o que ela queria, sempre foi o meu bem, nunca o meu mal. Hoje eu mato de amor, porque se não fosse ela eu não estaria aqui. Chegamos lá, a surpresa foi boa, ele estava muito bem. Acho que foi o dia que eu vi meu filho mais bonito em toda a vida dele. Ele estava lindíssimo. Hoje, Dona Alda e seu Eli dão palestras Brasil afora. Os filhos trabalham e nunca mais se envolveram com drogas. É gozado, a gente nunca teve vergonha dos nossos filhos. Não. Mas a gente não tinha orgulho. Hoje, nós temos orgulho. Muito orgulho. É um estímulo gigantesco para as mães, como as duas Marias. Dona Ana Maria, aquela que achava que a filha ainda podia ter uma recaída, ouviu de Thaís o que ela nunca tinha escutado antes. Tudo que ela fez para mim era para me guardar. Porque ela é mãe, ela sabe que eu ia passar por dificuldades, que eu ia passar por coisas que eu passei, passaram até fome, né? Ela sabia de tudo, mas pra mim, eu pensava que ela queria era me deixar trancada dentro de casa, que ela não queria me deixar sair com as minhas amigas e tudo. Mas não, ela estava totalmente certa, ela queria me guardar. Ana Maria, agora você ouvindo isso, acho que você fica um pouquinho mais animada, não fica chorando, Ana Maria? É, mas é mais legal, né, ouvir isso agora da sua filha, não é? É ou não é? É. Isso anima mais? Anima. Anima sim. Porque eu queria que ela estivesse lá com nós. Dona Maria do Rosário está feliz com a recuperação do filho mais velho, mas não ter conseguido internar o filho mais moço dói demais. Mesmo esse sofrimento todo que a senhora passa não abala nem um pouco a relação que a senhora tem com eles? Não. Tem problema. Desculpa. Não tem problema. Eles são meu tudo. Eu trabalho pensando neles. Todo tempo pensando neles. Ramon, você quer falar mais uma coisa ainda, Ramon? Mais uma coisa. É? É um recado para alguém? É um recado. Ah, então tá. Vamos sentar aí que nós vamos conversar. Ramon, você tá todo sorridente aí. Que recado é esse que você quer mandar? Pra quem? Eu vou mandar um recado pra minha namorada. Ah, é? É. Como é o nome dela? Júlia. Júlia? Júlia. E o que você quer dizer pra ela? Quero dizer pra ela que eu amo ela muito. É mesmo? É. Ela é minha filha, Manuela. Queria dizer pra ela esperar, né? Acreditar em mim. Não é conveniente ela acreditar em mim, né? Depois de tudo que já passou. Depois de tudo que já passou. Mas... E agradecer ela, né, por estar comigo até hoje. E dizer que eu amo ela mesmo. Que eu vou casar com ela, eu quero casar com ela. A Dona Maria do Rosário, mãe de Ramon, conseguiu que o segundo filho, mais novo, também se internasse para tratamento. Que notícia boa, né, Celso? Boa. E olha, no portal R7 você tem outras informações sobre a reportagem que a gente acabou de assistir. Acesse lá, r7.com.
O Jornal da Record de hoje termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8 da manhã. Um ótimo final de semana para você e até segunda. Boa noite. Até lá.